Bom dia, gente. Tudo bem? Tá concentrados, né? Beleza. Beleza. Vamos lá, então, iniciar a aula de hoje. A aula de hoje, bom dia, Fernandinha, é continuação da Lei 9784. A gente já iniciou o estudo dessa lei e hoje a gente vai reiniciar e concluir o estudo da lei. A Lei 9784 ela tem uma relação muito forte com atos administrativos, que é matéria que a gente já vem trabalhando há algum tempo. Eu quero te relembrar que essa lei, a Lei 9784, ela veio regulamentar o processo administrativo em âmbito federal. Fernanda, o que isso quer dizer? Processo administrativo em âmbito federal. Essa lei regulamenta as normas e procedimentos a serem seguidos em um processo de natureza administrativa. Eu já te disse e vou repetir que tudo na administração pública hoje gira em torno de um processo. O concurso público no qual vocês estão inscritos é um processo. Quando você for nomeado, vai abrir-se um processo. Tudo na administração pública funciona por meio de um processo. E a Lei 9784, ela vem regulamentar quais os princípios devem ser seguidos por aquele que conduz o processo, quem é que emite esse ato, que é uma sequência lógica que culmina num processo, que na verdade é o sujeito, quais as regras de competência, e nós vamos ver aqui dentro da Lei 9784 todos esses aspectos, e nós vamos analisar item por item. A Lei 9784 está dentro do seu edital, na parte de legislação. E aqui no início ele diz que essa lei, ela regula o processo administrativo. O processo administrativo nada mais é do que uma sequência lógica de atos administrativos que nós já estamos estudando há algum tempo. O artigo 1º vai dizer para que existe essa lei. E esse artigo diz assim: essa lei estabelece normas básicas sobre processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Fernanda, nós já temos uma lei que orienta o processo administrativo aqui no estado do Pará? Nós já temos. Mas se um estado não tem uma lei que regula o processo administrativo, ele se orienta pela 9784. Mas podem ter certeza. A lei que regula o processo administrativo aqui no estado do Pará é Ctrl+C, Ctrl+V da 9784 de 99. Eu vou receber o coleguinha que está entrando. Vamos lá. Esta lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, seja a administração direta, União, Estados, DF, municípios, seja a administração indireta, autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista. Qual que é o objetivo dessa lei? Ela visa, em especial, a proteção dos direitos dos administrados e o melhor cumprimento dos fins da administração. Essa lei nasceu para proteger os direitos dos administrados e a finalidade de todo ato da administração, que é atender ao interesse público. Prof, essa lei regula o processo administrativo onde? Em âmbito federal, seja na administração direta, União, Estados, DF, municípios, seja na administração indireta, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Os preceitos desta lei também vão se aplicar ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário quando estiverem no exercício da função de administrar. Quando o Judiciário estiver emitindo um ato de natureza administrativa, ele vai ter que obedecer aos ditames da Lei 9784 de 99. Eu lhe pergunto, artigo 1º e parágrafo 1º, você tem alguma dúvida sobre a incidência de aplicação dessa lei, para que ela serve? Essa lei nasce para quê? Para regular o processo administrativo. Tudo na administração gira em torno de um processo. E eu preciso saber quais as regras a serem seguidas
nesse processo administrativo, dentro da administração. A administração é formada pela administração direta e indireta. Não importa se o órgão administrativo está dentro da administração direta, União, Estados, DF, municípios, ou dentro da administração indireta, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Se eu estou emitindo um ato de natureza administrativa em âmbito federal, eu vou ter que obedecer às regras da Lei 9784 de 99. A incidência, ela é abarcada também ao Poder Legislativo e Judiciário quando estiverem no desempenho da função de administrar. Se você não tiver nenhuma dúvida no artigo 1º e parágrafo 1º, você me permite passar para o parágrafo 2º? Alguém tem alguma pergunta? Posso seguir? Beleza. Pode. O parágrafo 2º, ele é recorrente em prova, porque ele traz alguns conceitos. Eu tenho o conceito de órgão e o conceito de entidade. Prof, qual é a diferença entre órgão e entidade? Órgão é uma unidade de atuação administrativa. Em um órgão, eu vou ter o desempenho de atividade de natureza administrativa, com a diferença de que o órgão não goza de personalidade jurídica, e eu já vou te explicar o que isso significa. Órgão não goza de personalidade jurídica. Órgão não goza de personalidade jurídica. O que isso significa? Que um órgão está vinculado a uma pessoa jurídica. Vou te dar um exemplo. Um órgão está vinculado a uma PJ. O Hospital Municipal de Santarém, ele está vinculado ao município de Santarém. O município é uma pessoa jurídica. O hospital é um órgão que está vinculado ao município. Se ele não tem personalidade jurídica, ele não responde por seus atos. Se no hospital ocorrer um desabamento e, em decorrência disso, alguém morrer, quem responde é o hospital? Não, quem responde é o próprio município. Você consegue captar o que a prof falou? Um órgão, ele desempenha atividade de natureza administrativa, mas um órgão, pessoal, ele não responde pelos seus atos. Um órgão, ele está vinculado a uma pessoa jurídica. O hospital municipal é um órgão, porém, ele não tem personalidade jurídica. Se for questionado uma questão a respeito de órgão, ele vai dizer: o órgão tem personalidade jurídica. Errado, o órgão não tem. O órgão responde pelos seus próprios atos. Errado, o órgão não responde. A entidade, ao contrário do órgão, ela é dotada de personalidade jurídica. Se ele se refere a uma entidade, ele está falando de alguém que responde pelos seus próprios atos. União, estados, DF, municípios são entidades? Eu lhes pergunto, União, estado, DF, município goza de personalidade jurídica? Goza, então é uma entidade. O que caracteriza a entidade, se lá na prova tiver escrito goza de personalidade jurídica, eu estou diante de uma entidade. Não goza de personalidade jurídica, eu estou diante de um órgão. Por fim, ele coloca aqui o conceito de autoridade. A autoridade é aquele que tem poder de decisão. Vamos guardar as palavras-chave. A autoridade, olha lá, goza de poder de decisão. A autoridade é o servidor ou agente público que é dotado de poder de decisão. Poder de decisão. A administração pública, ela obedece a alguns princípios. E nós já vimos o princípio
da legalidade, finalidade, eu vou relembrar todos esses aqui. Princípio da motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público, eficiência. São os únicos princípios? Não. Quando eu falo de legalidade, de moralidade, de eficiência, eu estou falando naqueles princípios que estão expressos no artigo 37, caput da Constituição. LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eu quero te chamar a atenção que o LIMP são os princípios expressos lá no artigo 37. Mas a Lei 9784 também traz outros princípios expressos na Lei 9784 de 99. Motivação, razoabilidade, finalidade, proporcionalidade. Um processo administrativo, ele tem que obedecer à lei. Ele tem que obedecer ao interesse público, que é a finalidade. Qual é a finalidade? Atender interesse público. Todo ato administrativo tem que ter um porquê. O motivo desse ato, ele tem que estar o quê, pessoal? Exposto. Quando eu estou diante de um processo administrativo, a autoridade que vai emanar um ato administrativo dentro daquele processo, ela, para emanar esse ato, ela tem que motivar, ela tem que dizer por que esse ato ele está sendo o quê, pessoal? Editado. Razoabilidade e proporcionalidade é a adequação entre meios e fins. Um ato ele tem que ser proporcional. Se eu vou num restaurante e encontro uma barata, não é proporcional que eu edite um ato de fechamento daquele estabelecimento. Uma multa de R$ 1 milhão por causa de uma barata. Moralidade é o respeito à coisa pública. E um processo administrativo em que pode gerar algum tipo de ônus ao administrado, tem que ser dado a ele o contraditório e a ampla defesa, conhecer do que está sendo lhe imputado e fazer prova nos autos. O processo administrativo ele tem que obedecer ao princípio da segurança jurídica, que é uma nova lei, uma nova interpretação de um ato, ele não pode gerar modificações naquilo que já existe, por uma questão de segurança jurídica. O interesse público é o mesmo que supremacia do interesse público sobre o privado. Ou seja, pessoal, o interesse público ele se sobrepõe ao interesse do particular, se for, né, para atender a interesses de toda uma coletividade. E, por fim, a eficiência, faça mais com menos, realize as atividades com presteza, perfeição, rendimento funcional. O artigo 2º, ele é lindo de cair em prova, e ele vai perguntar assim, de acordo com a Lei 9784, a administração obedecerá, entre outros, Fernanda, esse rol é um rol taxativo, certo ou errado? Errado. O artigo 2º é um rol exemplificativo. A administração pública obedecerá, dentre outros, os princípios da legalidade, da finalidade, da motivação, da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade, da ampla defesa, do contraditório, da segurança jurídica, do interesse público e da eficiência. Se alguém não tiver nenhuma pergunta no artigo 2º, me permita passar para o parágrafo único. O que eu tenho que observar quando eu estiver diante de um processo de natureza administrativa? Diz o parágrafo único seguinte: nos processos administrativos serão observados, dentre outros, os critérios de atuação conforme a lei e o direito. Que princípio diz respeito à atuação conforme a lei e o direito, pessoal? O processo administrativo deve obedecer à lei e o direito. Qual é o princípio que diz isso? Princípio da legalidade. Atendimento a fins de interesse geral. Princípio da finalidade. Atendimento a fins de interesse geral. Proibida
a renúncia total ou parcial de poderes ou competências. Fernanda, quando eu receber as minhas atribuições, me é vedado renunciar aos meus poderes. Princípio da indisponibilidade do interesse público. Você não pode abrir mão dos seus indisponibilidade do interesse público. Você não pode abrir mão daquilo que não te pertence. Os poderes são do Estado e você representa o Estado, a não ser que lhe seja autorizado em lei. Vamos lá, item 1, em voz alta. Você vai ler aí do outro lado. A atuação conforme a lei e o direito. 2, atendimento a fins de interesse geral, finalidade. Vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências. Princípio da indisponibilidade do interesse público, salvo autorização em lei. O item 3 fala objetividade no atendimento do interesse público. O que é essa objetividade? Princípio da eficiência. Princípio da eficiência. É proibido a promoção pessoal de agentes públicos ou autoridades. Princípio da impessoalidade. Em um processo administrativo, eu tenho que observar o princípio da legalidade, atuação conforme a lei e o direito, o atendimento a fins de interesse geral, respeito à finalidade. Eu não posso atuar num processo administrativo buscando interesses pessoais. É proibido você abrir mão da sua competência, a não ser quando a lei autoriza. Em um processo administrativo, você deve buscar objetividade, eficiência. Um processo administrativo é vedado você querer se autopromover. Você tem que atuar segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Ou seja, prestem bastante atenção. Você não pode desrespeitar o princípio da moralidade. Em todo o processo administrativo, você deve observar a publicidade, divulgação oficial dos atos administrativos. Tem exceção à possibilidade de não divulgar um ato administrativo? Tem, gente. Nada no direito é absoluto. Se a lei estabelece a possibilidade de sigilo, é possível, de maneira excepcional, que você não tenha que divulgar o que, pessoal? Aquele ato. Diz o inciso 5, divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição. O inciso 6 fala, palavra-chave, adequação entre meios e fins. O que é esse princípio? Razoabilidade e proporcionalidade. Em um processo administrativo, eu devo respeitar a adequação entre meios e fins. É proibida a imposição de obrigação, restrição e sanção em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Todo ato administrativo ele tem que ser medido, comedido. Você não pode editar um ato administrativo em uma medida superior àquela estritamente necessária ao atendimento ao interesse público. No item 7, ele usa uma palavra-chave, indicação. O que é pressuposto de fato e de direito? É o motivo do ato. Todo ato tem um motivo, tem uma razão de fato e de direito. Por exemplo, a desapropriação tem uma razão de fato. Qual é a razão de fato? Preciso construir uma escola. Qual a razão de direito? A lei me autoriza, em caso de necessidade e utilidade pública, a construir uma escola. Todo ato tem pressuposto de fato e de direito. Mas não basta ter esse pressuposto, eu tenho que indicar ele no ato. No papel, eu tenho que escrever, expor. E essa indicação, exposição dos motivos, é chamado de motivação. A motivação é a indicação dos
motivos. E os motivos são os pressupostos de fato e de direito. Num processo administrativo, eu tenho que observar as formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados. Eu tenho que adotar forma simples, não é uma linguagem robusta. A forma simples suficiente para propiciar o adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. Até aqui, tudo bem? Eu tenho que observar no processo administrativo a garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos. O item 10 traz o princípio do contraditório e da ampla defesa, conhecer do que está sendo lhe imputado e fazer prova nos autos, garantia dos direitos à comunicação, a apresentação de alegações finais, a produção de provas e a interposição de recursos nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio. Proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei. E um processo administrativo, olha para cá, em um processo administrativo, eu posso cobrar alguma coisa de alguém? Não posso. Em um processo administrativo, eu não posso cobrar nada de ninguém. Fernanda, impulsão. Eu começo o processo administrativo como? A própria administração pode iniciar ou alguém pode conduzir o quê? A administração a iniciar esse processo. Na via judicial, vigora o princípio da inércia. O judiciário só atua se for provocado. Na administração, não. O judiciário atua, prestem atenção, o judiciário atua, verdade. Porém, todavia, entretanto, ele aqui só vai atuar, o judiciário, se ele for provocado. Na via administrativa, a administração não precisa de provocação. Se ela vê algo errado, ela pode iniciar um processo. Ou, se ela achar que algo está certo, ou seja, que ela quer licitar, que ela quer abrir um concurso, ninguém precisa provocar. Impulsão de ofício do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados. E, por fim, em um processo administrativo, eu tenho que interpretar a norma da melhor forma que garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada uma aplicação retroativa de nova interpretação. Se hoje eu tenho uma nova interpretação da norma, eu não posso voltar num caso anterior e aplicar essa nova interpretação em respeito ao princípio da segurança jurídica. Até aqui, tudo bem? Eu vou pedir agora a ajuda de um colega, por favor, que vai fazer a leitura em voz alta, e eu já vou te falar. Quanto mais você lê, mais preparado você fica. Por favor, Reginaldo, você está com áudio aí? Oi, Fernanda, mas eu tô no celular. Não vou conseguir enxergar isso. Aí é difícil de enxergar. Fernanda. Perdão. Fernanda. Oi, eu posso ler. Vamos lá, agora é rápido. A Fernanda vai ler, mas você vai ler aí em voz alta o artigo 2º todo. Pode começar, Fernanda. Todinho até Isso, o último inciso? Até o final, vai lá. A administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Parágrafo único.
Nos processos administrativos, serão observados, entre outros, os critérios de, primeiro, atuação conforme a lei e do direito, atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei, objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades. 4. Atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. 5. Divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvas às hipóteses de sigilo previstas na Constituição. 6. Adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. 7. Indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão, observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados, adoção de formas simples suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio. Proibição de cobrança em despesas processuais ressalvadas as previstas em lei. Impulsão de ofício do processo administrativo sem prejuízo da atuação dos interessados. Por último, interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Gente, o capítulo 2º, ele vai falar dos direitos dos administrados. Todo esse artigo ele é muito autoexplicativo. Eu vou ler, eu quero que você se concentre, mas eu vou ler daqui e você vai ler daí. O administrado, que somos nós, tem os seguintes direitos perante a administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados. Ou seja, esse é um rol meramente exemplificativo. Quais são os direitos dos administrados? Em voz alta. 1. Ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações. De novo, ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações. Vou grifar. Ser tratado com respeito. Ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tem a condição de interessado. Gente, você tem que saber se tem um processo administrativo correndo contra você. Você tem direito de ter vista dos autos desse processo, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas. Em voz alta, item 2. Ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tem a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas. Formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente. Fazer-se assistir de maneira facultativa por advogado. Aqui eu quero te chamar muita atenção. No inciso 3, diz assim, antes da autoridade tomar uma decisão, você vai poder contraditar, vai poder apresentar documento. Fernanda, num processo administrativo, o advogado, ele é obrigado a participar? Gente, na via judicial, você só entra com ação em regra se você tiver advogado. Olha para cá, porque esse item aqui, tudo que eu colocar de azul é porque cai muito em prova. A participação do advogado em um processo administrativo é facultativa. Guarda isso aqui para mim, por favor. Fazer-se assistir facultativamente por advogado. Até aqui tudo bem? Vai lá, Fernanda, eu quero que você leia de novo para mim o artigo 3º. Só um minutinho. Todo de novo? Isso. Gislaine, desliga seu áudio, por favor. Vai lá, Fernanda. O artigo 3º, né? Isso.
O administrado tem os seguintes direitos perante a administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados. Primeiro, ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações. Segundo, ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas. Terceiro, formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente. Parou, Fernanda. Aqui, ó, o teu examinador vai falar que o administrado ele tem direito de formular alegações e apresentar documentos depois da decisão. Aí você vai olhar isso aqui com carinho. Formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente. Por fim, fazer-se assistir facultamente por advogado, salvo quando obrigatória a representação por força da lei. Gente, ele vai dizer que o advogado ele é obrigado a participar de processo administrativo. A palavra-chave aqui é facultativamente. Quais são os deveres? Nós vimos quais são o quê, pessoal? Os direitos. Quais são os direitos dos administrados? E os deveres, Fernanda, acompanhem. São deveres do administrado perante a administração sem prejuízo de outros, rol meramente exemplificativo. Expor os fatos conforme a verdade, proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé, não agir de modo temerário, e prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. O artigo 4º é muito óbvio. Se caísse uma questão dessa na prova, você ia acertar com toda certeza. Vamos falar do início do processo administrativo. Como é que esse processo se inicia? Ele pode se iniciar de ofício, quando a própria administração sozinha inicia o processo, ou a pedido do interessado. Artigo 5º, em voz alta. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido. Na prova, ele vai dizer que o processo administrativo só pode se iniciar de ofício ou só a pedido. Artigo 5º, lê de novo. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado. O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida solicitação oral. A regra é que um requerimento, pessoal, para iniciar um processo administrativo, tem que ser solene, tem que ser escrito. Mas a própria lei traz exceções em que eu posso fazer a solicitação oral. Mas a regra é que ele deve ser formulado por escrito. Questão de prova. O requerimento inicial nunca poderá ser feito pela via oral. Errada. A exceção é a via oral, mas a regra é a via escrita. O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida a solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados. Eu vou solicitar, requerer alguma coisa a um determinado órgão. Então, eu vou ter que dizer a qual órgão se dirige a minha solicitação. 1. Órgão ou autoridade administrativa que se dirige. A identificação do interessado, eu não posso requerer de maneira anônima. Qual é a sua residência ou domicílio? Ou o quê? O local para recebimento de comunicação. Você tem que formular o seu pedido, expor, olha aqui, princípio da motivação, exposição dos fatos e de seus fundamentos, a data e a assinatura do requerente ou do seu representante. É vedada à administração a recusa imotivada do recebimento desse requerimento. A administração pode recusar se ela o quê? Motivar, dizer por quê, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas. Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários padronizados para assuntos que importem pretensões parecidas. Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e fundamentos idênticos,
poderão ser formulados em um único requerimento, a não ser que a lei disponha de maneira contrária. Prof, quem são os interessados no processo administrativo? O artigo 9, eu quero que você olhe ele com um pouquinho de carinho. Quem são legitimados como interessados no processo administrativo? São pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem. Se eu iniciar esse processo, eu sou interessada, como titulares de direitos ou interesses individuais, ou no exercício do direito de representação de alguém. Aqueles que sem terem iniciado o processo, tenham direitos ou interesses que possam ser afetados. As organizações e associações representativas, no tocante a direitos e interesses coletivos. E as pessoas ou associações legalmente constituídas, quanto a direitos ou interesses difusos. São capazes, para fins de processo administrativo, os maiores de 18 anos, a não ser quando a lei prevê de maneira contrária. Quem são legitimados? Aqueles que iniciam, aqueles que, mesmo não tendo iniciado, tenham direitos ou interesses que possam ser afetados, organizações e associações que representam alguém, no tocante a direitos e interesses coletivos, e pessoas ou associações legalmente constituídas, quando tiver interesses difusos. Quem são os capazes? São os maiores de 18 anos. Até aqui tudo bem? O artigo 11, nós vamos fazer um processo agora de repetição. Lembra que eu falei para você que todo ato administrativo tem 5 elementos? Quais são os elementos do ato administrativo? A forma, a finalidade, o agente competente, o objeto e o motivo. E eu falei que a competência, ela tem algumas características. A competência é o sujeito, aquele que pratica o ato. Aquele que recebe as atribuições. E qual é a principal característica da competência? O artigo 11 vai dizer, e o artigo 11 é lindo, processo de repetição. A competência, ou seja, aquelas atribuições que você recebe, ela é irrenunciável. Você não pode abrir mão dos poderes. Você não pode abrir mão da sua competência. Essa é a regra, princípio da indisponibilidade do interesse público. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo, ou seja, é irrenunciável. Qual é essa exceção à irrenunciabilidade do ato? Os casos de delegação, em que eu posso abrir mão de parte da minha competência, e os casos de avocação, que eu posso pegar a competência de um subordinado e trazer para mim. A regra é que eu não posso abrir mão da minha competência. Qual é a exceção? Casos de delegação, quando eu pego parte da minha competência e passo a alguém de mesma hierarquia que eu, ou quando eu pego parte da minha competência e passo a um subordinado. Ou casos de avocação, quando eu pego a competência de alguém que está lá embaixo, um subordinado, e trago para mim. Artigo 11, leiam em voz alta. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Um órgão administrativo e seu titular poderão, ato discricionário, poderão, se não houver impedimento legal, delegar. A delegação é uma exceção a essa irrenunciabilidade, é um ato discricionário, depende de critérios de oportunidade e de conveniência. Eu posso delegar parte, eu nunca posso delegar tudo. Eu posso delegar parte da minha competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados. A delegação pode se dar para alguém de mesma hierarquia que você ou para um subordinado.
Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados. Quando for o quê? Conveniente. O que é, gente? Ato discricionário. Em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Fernanda, órgão colegiado, tipo, lá na UFOPA tem o CONSUM, o CONCEP, o CONSAD, que é um órgão deliberativo que tem várias pessoas que fazem parte. O órgão colegiado, como o CONSUM, pode delegar parte da sua competência ao respectivo presidente? Pode. O presidente do CONSUM é o reitor da universidade. O disposto no caput deste artigo aplica-se a delegação de competência dos órgãos ao respectivo presidente. Prof, entendi. A competência, aquele sujeito que pratica o ato dentro de um processo administrativo, ele recebe uma competência. Essa competência é irrenunciável, você não pode abrir mão dela. Mas, excepcionalmente, a lei admite que você pegue parte dessa competência e passe para alguém de mesma hierarquia que você ou para um subordinado. Isso é delegar. O ato de delegação é um ato discricionário, depende de critério de oportunidade e de conveniência. E a lei também admite que você avoque. Agora, não é de alguém de mesma hierarquia, é de um subordinado para você. Excepcionalmente, em casos excepcionais e de natureza temporária, é possível que você faça isso. Só que o que eu falei, todo mundo sabe. É o 13, que a prof quer que você relembre, leia, releia e leia novamente. Eu sei que é possível delegar, mas o que eu não posso delegar? Se você for uma autoridade que tem o poder de editar atos de caráter normativo, a lei diz que você não pode delegar. Edição de ato de caráter normativo, matéria de competência indelegável. Quando, lá no artigo 84, ele diz que cabe ao presidente da República baixar decretos para fiel execução da lei, isso é edição de ato de caráter normativo. O presidente não pode delegar. Não pode ser objeto de delegação edição de ato de caráter normativo. Se você é autoridade competente para decidir um recurso administrativo, é matéria indelegável. E se a lei diz assim, é competência exclusiva. Lá no Poder Legislativo, no Congresso, nós temos a seguinte informação a respeito das atribuições do Congresso. É competência exclusiva do Congresso, ou seja, o Congresso não vai poder delegar para ninguém. Não pode ser objeto de delegação. A autoridade que tenha essa atribuição, e se a atribuição for de competência exclusiva. Artigo 13, leiam comigo em voz alta. Não pode ser objeto de delegação, edição de ato de caráter normativo, decisão de recurso administrativo e matéria de competência exclusiva. Se eu delego o ato de delegação e se eu quiser revogar ele, eles deverão ser publicados no meio oficial. O ato de delegação e a sua revogação devem ser publicados no meio oficial. O ato de delegação, se eu delegar para a Adria ou para a Karine alguma coisa, ele tem que especificar quais as matérias eu vou delegar, quais os poderes eu vou transferir, quais os limites da atuação da Adria, da Karine, qual a duração dessa delegação, qual o objetivo dessa delegação, qual o recurso cabível nesse caso. E a delegação pode conter ressalva, tipo, a Karine vai dar aula só de constitucional. Dentre todas as disciplinas, eu ressalvei uma. Eu vou delegar para ela, desde que seja só a de direito constitucional. Parágrafo 1º diz, o ato de delegação especificará
as matérias, os poderes transferidos, os limites da atuação do delegado, a duração, os objetivos e o recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício da atribuição. O ato de delegação, eu passei para a Karine, tem que ficar com a Karine eternamente? O ato de delegação é revogável a qualquer tempo. Prof, na hora da prova, ele vai dizer que o ato de delegação é anulável a qualquer tempo. Está errado. O ato de delegação é revogável a qualquer tempo. O ato de delegação é revogável a qualquer tempo. Ok, pessoal? Se a Karine tomar uma decisão por delegação, ela tem que dizer decisão tomada por delegação. As decisões adotadas por delegação devem mencionar de maneira explícita. A prova vai colocar implícita. As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e serão consideradas editadas pela Karine. Eu sou agente delegante, a Karine é agente delegada. As decisões adotadas por delegação devem mencionar de maneira explícita esta qualidade e consideração editadas pela Karine, pelo delegado. Aqui, ele fala de casos de avocação. Pegar uma competência de um subordinado e trazer para você. Fernanda, eu posso avocar de alguém de mesma hierarquia que eu? Não pode. Será permitido em casos excepcionais e por motivos relevantes devidamente justificados. Caráter excepcional, olha aqui, motivos relevantes. Devidamente justificado, a avocação temporária de competência atribuída a órgão inferior. Palavras-chave. Será permitido em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados a avocação temporária de competência atribuída a um órgão hierarquicamente inferior. Os órgãos e entidades da administração pública deverão o quê? Publicamente dizer qual é o local da sede. Por exemplo, onde está a prefeitura? Eu tenho que publicar, tá bom? Por fim, ele fala, prof, eu vou iniciar um processo administrativo. Onde eu inicio ele? Qual é o órgão? Se a lei não disser que é nesse órgão que você inicia, se ninguém disser nada, você sempre vai iniciar no órgão de menor grau hierárquico para decidir. Inexistindo competência legal específica, o processo deve ser iniciado perante a autoridade de menor grau. A prova vai dizer autoridade de maior grau hierárquico para decidir. De tudo que eu falei, a competência é aquele que pratica o ato administrativo e conduz o processo administrativo. Você recebe as atribuições no momento da sua posse. No momento em que você entra em exercício, você já goza das suas atribuições. A sua competência é irrenunciável. Você não pode abrir mão dela. Mas, excepcionalmente, se a lei admitir que você delegue ou que você avoque, beleza. A delegação e a avocação são atos de natureza discricionárias. Ninguém é obrigado a delegar e ninguém é obrigado a avocar. Se você delega, você vai passar para alguém parte. Você nunca pode delegar tudo. Não se pode delegar jamais matéria de competência exclusiva, recurso administrativo e ato de caráter normativo. Se você delega, você tem que publicar em meio oficial. A delegação é revogável a qualquer tempo. Se você é o agente delegado que recebeu a delegação, as suas decisões têm que ser pautadas dizendo decisão é proferida por delegação. E você vai ser o agente responsabilizado em caso de algum problema, porque foi você que realmente praticou o ato. Até aqui tudo bem?
Fernanda, o que é ser impedido de atuar e ser suspeito de atuar? Eu vou te chamar a atenção. Você vai memorizar situações de suspeição. Tudo que não tiver dentro de suspeição vai ser impedimento. Fernando, o que é a suspeição? Você não vai atuar em um processo se você já for servidor e te chamarem a atuar num processo como uma autoridade que vai decidir alguma coisa, se você for suspeito, se você tiver amizade íntima ou inimizade notória com alguém que esteja no processo. Você é autoridade para decidir aquele recurso. Aí chega lá o recurso para ti. Porra, é meu melhor amigo. Você vai ser suspeito ou impedido? Suspeito. Ah, você tem inimizade notória com aquela pessoa. Fernanda, chega o processo para você. Você é a autoridade que vai decidir o recurso administrativo. Aí você é inimigo mortal daquela pessoa. Você não vai poder atuar no processo porque você é suspeito. Amizade íntima ou inimizade notória é suspeição. E todas as outras situações que aparecer na prova, olha aqui, você vai ser impedido. Tem que decorar as situações de impedimento? Não. Memoriza de suspeição. O que não for suspeição é impedimento. Quando que você é impedido de atuar no processo? A lei vai dizer de maneira clara. Se você tiver, olha lá, interesse direto ou indireto naquela matéria. Se um processo diz respeito a algo que você tenha interesse direto ou indireto, você é impedido. Ou, se você está atuando naquele processo, mas anteriormente você já tinha atuado nesse mesmo processo, mas na condição, hoje você é autoridade lá, mas antes você tinha atuado como perito, como testemunha, como advogado. Se antes de você atuar, você já tenha atuado como perito, testemunha ou representante, ou se sua mulher tiver sido perita, testemunha ou representante, ou algum parente seu tiver sido perito, testemunha ou representante, e esse parente seja até o 3º grau, você é impedido de atuar. Olha lá, impedimento. Tenha participado ou venha participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro, parentes e afins até o 3º grau. Ou, se você já estiver litigando na via judicial, existe um processo judicial em que você, que é a autoridade, está lá naquele processo, tenha que decidir um recurso administrativo contra o fulano X. Aí você olha, porra, eu já tenho um processo na via judicial. Isso te impede de atuar nesse processo administrativo. Ou se tiver outro processo administrativo em que você tenha atuado como interessado, né, esteja litigando na via judicial ou administrativa com aquele que está no processo. Ou se essa situação se aplica aqui ao seu cônjuge ou companheiro. Aqui já não é parente, consanguíneo e afim até 3º grau. Aqui é só cônjuge ou companheiro. Prof, tudo que não for suspeição vai ser impedimento. É impedido de atuar em processo administrativo servidor ou autoridade que tenha interesse direto ou indireto na matéria, tenha participado ou venha participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até 3º grau, esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento, eu estou impedido, tem que comunicar, deve comunicar. E se eu não comunicar, você vai constituir em falta grave. 19. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente abstendo-se de atuar. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave para efeitos disciplinares. E a suspeição? A amizade íntima e inimizade notória. Pode ser arguida a suspeição de autoridade ou servidor que tem amizade íntima ou inimizade notória com alguns dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins
Até que grau? Terceiro grau. O indeferimento de alegação de suspeição. Alguém vira e fala assim, aquele sujeito é suspeito de atuar no processo. Cabe recurso, Fernanda? Se a autoridade entende que ele não é suspeito? Cabe. Sem efeito suspensivo. Que isso, Fernanda? Não te interessa. Você vai memorizar letra fria de lei. Se for indeferido o teu pedido de suspeição, tem lá um processo que você fala, ei, aquele sujeito não pode atuar. Aí alguém vai ter que decidir. Se esse alguém que decide diz assim, eu não entendo que ele não é suspeito, ele vai continuar, você pode recorrer? Pode. E esse recurso não tem efeito de suspender o processo. Olha para cá. Impedimento em voz alta, quem tenha interesse direto ou indireto na matéria. Tenha participado ou venha participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações se aplicam ao cônjuge, companheiro ou parentes e afins até terceiro grau. E, por fim, esteja litigando judicial administrativamente com o cônjuge ou companheiro, cabe o quê, pessoal? Recurso na suspeição. Aqui ele não diz na situação de impedimento. Até aqui, tranquilo? Deu para relembrar? A gente já tinha trabalhado esse tópico, né? Tranquilo? Perfeito. Pessoal, eu vou dar um intervalo de 20 minutos para você levantar, tomar um café, ver se seu filho está bem e a gente retorna daqui.
Tá? Pessoal, tá aí? 5 minutinhos. Professora? Oi. De redação de ontem. Não entendi. Como ficou a aula do professor de ontem? Vai ser remarcada. Eu coloquei lá. Se ele não colocasse, ele vai remarcar. Ele não conseguiu entrar. Ah, tá. Ah, tá, entendi. Bora voltar então, pessoal? Eu vou fazer perguntas, eu quero que vocês me respondam, tá? Podem usar aí tanto o chat quanto o áudio. Quais as matérias que são indelegáveis? Matérias indelegáveis. Bora? Matérias indelegáveis. Bora lá, pessoal? Gente, se você não interagir comigo, essa aula vai ficar muito ruim. Prof, eu já cheguei atrasada e eu peguei essa parte, mas eu não tô conseguindo lembrar dela. Vamos Quais lá, são? então. Edição de atos de caráter normativo. Aquela autoridade que é competente para editar ato de caráter normativo não pode delegar essa competência para ninguém. Matéria de competência exclusiva. Se lá na lei está dizendo assim, é competência exclusiva do Congresso, não se pode delegar. E decisão de recurso administrativo não se pode delegar. Edição de ato de caráter normativo, matéria de competência exclusiva e decisão de recurso administrativo. Não se pode delegar. Beleza? Vamos lá, continuando a saga Lei 9784. Aqui ele vai iniciar o processo dizendo assim, qual é a forma desse processo, o tempo, o lugar, onde que eu realizo os atos do processo.
tudo aqui, do artigo 22 até, pessoal, o artigo quase 50, é tudo autoexplicativo. Nós vamos fazer uma leitura e eu vou pontuar aquilo que eu acredito que é mais importante. O processo administrativo, ele depende de uma forma? Não. Olha o que diz o artigo 22. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, a não ser quando a lei exigir. A regra é que os atos do processo administrativo não dependem de uma forma determinada. Vigora o princípio do informalismo, da simplicidade. Artigo 22 diz: os atos do processo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a exigir. Os atos do processo devem ser produzidos em regra, por escrito, em vernáculo, ou seja, em português, com data e local de sua realização, e a assinatura da autoridade que é responsável pelo ato. Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com a data e o local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável. Salvo imposição por lei, quando a lei mandar, o reconhecimento da firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade. Ou seja, no processo administrativo, em regra, eu não preciso de reconhecer firma de ninguém, a não ser quando a lei assim determinar ou quando houver algum tipo de dúvida sobre a autenticidade daquela assinatura. A regra é que no processo administrativo eu não precise de reconhecimento de firma. Diz o parágrafo 2º. Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida da autenticidade. A autenticação de documentos exigidos em cópia pode ser feita pelo órgão administrativo. O servidor público, ele goza de fé pública. Se alguém, num processo administrativo, chega para mim e fala assim: Fernanda, aqui está a cópia da minha identidade. Aí eu falo assim: deixa eu ver tua identidade. Aí eu olho e vejo, é a mesma. Eu mesma, como servidora, posso reconhecer a autenticidade daquele documento. Por quê, Fernanda? Porque eu gosto de fé pública. A autenticação de documentos exigidos em cópia pode ser feita pelo próprio órgão administrativo. Num processo administrativo, ele deverá ter suas páginas numeradas sequencialmente rubricadas. O parágrafo 4º nem faz muito sentido hoje, porque o processo hoje todo é eletrônico, né, gente? Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, horário normal de funcionamento da repartição na qual tramitar o processo. Dias úteis e em horário normal de funcionamento. Serão concluídos depois do horário normal os atos já iniciados, cujo adiamento prejudique o curso regular do procedimento ou cause dano ao interessado ou à administração. Inexistindo disposição específica. Se não tiver uma lei específica, uma disposição específica, os atos dos órgãos ou a autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de 5 dias. Eu vou grifar aqui, pessoal, com uma outra canetinha, que eu não grifei ainda. Deixa eu ver aqui. Essa aqui. É o primeiro artigo que traz prazo. Você vai ver aqui na lei que nós temos diversos prazos, mas nós vamos montar uma tabelinha de prazos depois. Fernanda, o processo administrativo chegou na minha mesa, tá? Qual que é o prazo que eu tenho para dar andamento nesse processo? Se não existir um prazo estabelecido na lei, tipo a lei manda 10 dias, 20 dias, se não tiver um prazo específico, chega o processo, você tem um prazo de 5 dias para despachar. É isso que diz o artigo 24, ele fala assim: inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de 5 dias, a não ser que tenha um problema, uma situação, uma causa maior. Se chega o processo para você, ele pode ficar parado na tua mesa 50 dias? De acordo com o artigo 24, não.
Se não houver um prazo específico na lei ou em algum dispositivo, né, normativo, você tem o prazo para dar impulso a esse processo 5 dias. É o primeiro prazo que eu estou te apresentando. O prazo previsto neste artigo, que é de 5 dias, ele pode ser dilatado até quando? O dobro, mediante comprovada justificação. Os atos do processo devem realizar-se preferencialmente, não é obrigatoriamente, na sede do órgão, cientificando-se o interessado, se outro for o local da realização. E o processo administrativo, como é feita a comunicação dos atos do processo? Diz o artigo 26. O órgão competente perante o qual tramita o processo determinará a intimação do interessado para a ciência de decisões ou a efetivação de diligências. A pessoa interessada, ela vai ter que ser intimada. A intimação tem que conter o quê? A identificação do intimado em nome do órgão ou entidade administrativa. Qual que é a finalidade da intimação? A data, hora e local em que deve comparecer. Se o intimado deve comparecer de maneira pessoal ou se fazer representar. A informação tem que conter a informação que, se ele não aparece, mesmo assim o processo caminha. Informação da continuidade do processo, independentemente do seu comparecimento. E olhem aqui, motivação. A palavra-chave da motivação, indicação. Indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. Aqui eu vou colocar outro prazo. Já trouxe 2 prazos. Eu vou dar andamento no processo dentro de 5 dias, se não for outro prazo estabelecido na lei. A intimação observará uma antecedência mínima de 3 dias, mas esses dias aqui é diferente desse aqui. Nesse aqui, ele só fala aqui 5 dias. E nesse aqui, ele faz 3 dias úteis. A intimação observará uma antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data de comparecimento. Imagina que o processo seja para você comparecer lá e esclarecer alguma coisa. Só vai ter validade essa intimação se ela for feita 3 dias úteis antes da prática do ato. Esse prazo aqui é em dia útil. A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, você vai lá e o quê? Escreve, tô ciente. Por via postal com aviso de recebimento, tem que ter um AR. Por telegrama, outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. Hoje nós temos o WhatsApp, né? No caso de interessados indeterminados, não sei quem é, desconhecidos ou com domicílio indefinido, eu vou fazer essa intimação por diário, por meio de publicação oficial, edital. As intimações serão nulas, olha aqui, nulas. Deixa eu trocar aqui a cor. Quando feita sem a observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre a falta ou a irregularidade. Imagine que a intimação tenha sido feita com um dia útil de antecedência, quando que o correto é 3. Fernanda, a intimação é nula? É. Mas e se o sujeito comparece? O parágrafo 5º que diz que esse comparecimento supre a falta ou a irregularidade dessa intimação. O desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado. Se você, pessoal, é intimado e não comparece, isso não pressupõe que você está dizendo que você é culpado. Olha o que diz o 27. O desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos. A prova vai dizer que o desatendimento da intimação importa o reconhecimento da verdade dos fatos. Isso está errado. No prosseguimento do processo, será garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa. Óbvio, né, gente? Devem ser objetos de intimação os atos do processo que resultem. Você vai ter que ser intimado quando um ato impuser a você um dever, um ônus, uma sanção, uma restrição ao exercício de direitos e atividades, e
os atos de outra natureza de seu interesse. Todo ato que resultar em dever ou no sanção ou restrição ao exercício de direitos e atividades, e os atos de qualquer natureza têm que ser objeto de intimação. Aqui, o que eu quero que tu memorize? Chega um processo para ti. Qual que é o prazo que tu tem para despachar? 5 dias. É útil? Não. Qual que é o prazo dado para intimação? Antecedência mínima de 3 dias úteis quanto à data do comparecimento. Se você não comparece, significa que você é culpado? Não. O desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado. E o processo de instrução é o momento em que você vai apresentar as provas. Olha o que diz, nós temos do artigo 29 até o 47 que vai falar sobre a instrução. E a gente vai chamar a atenção daquilo que realmente cai em prova. Artigo 29. Para que eu uso a instrução? A instrução é um mecanismo destinado para quê? Olha lá. A averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão. As atividades de instrução são destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão. As atividades de instrução servem para averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão da autoridade administrativa. Esses atos de instrução realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações probatórias. Os órgãos competentes para a instrução farão constar dos autos os dados necessários à decisão do processo. Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem se realizar do modo menos oneroso para os interessados. Se o interessado, pessoal, ele tem que praticar alguma coisa, a administração tem que fazer de modo que menos onere ele. Quando a matéria do processo envolver o interesse de assunto de todo mundo, o órgão competente poderá, mediante despacho motivado, eu tenho que dizer o porquê, abrir um período de consulta pública. Vou te dar um exemplo. Vamos instalar o curso de medicina na UFOPA. Vou ter que fazer isso por meio de um processo administrativo. É uma matéria que interessa a todo mundo. E o 31 está dizendo, quando a matéria do processo envolver um assunto de interesse geral, o órgão competente poderá, mediante um despacho motivado, abrir período de consulta pública para manifestação de terceiros, antes de se tomar uma decisão sobre o assunto, se não houver prejuízo para a parte interessada. A abertura dessa consulta pública será objeto de divulgação pelos meios oficiais, a fim de que pessoas físicas ou jurídicas possam examinar os autos, fixando-se prazo para o oferecimento de alegações escritas. O fato de você comparecer à consulta não confere por si só a você condição de interessado no processo, mas confere o direito de obter da administração uma resposta fundamentada, que poderá ser comum a todas as alegações substancialmente iguais. Antes de se tomar a decisão, o juízo da autoridade, diante da relevância da questão, pode pedir para que seja realizada uma audiência pública para se debater sobre a matéria. Os órgãos e entidades da administração em matéria relevante poderão estabelecer outros meios de participação dos administrados, diretamente ou por meio de organizações e associações legalmente reconhecidas. Os resultados da consulta e da audiência e de outros meios de participação dos administrados deverão ser apresentados com a indicação do procedimento adotado. Quando necessária a instrução do processo, a audiência de outros órgãos ou entidades administrativas poderá ser realizada em uma reunião conjunta, com a participação de titulares ou representantes dos órgãos competentes, lavrando-se a respectiva ata a ser juntada aos autos. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta lei. Olha aqui, quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou em outro órgão, o órgão ele proverá de ofício a obtenção dos documentos.
tem um documento meu aqui, é o órgão que vai providenciar. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo. Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão. Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados, quando essas provas forem ilícitas, impertinentes, desnecessárias e protelatórias. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidos intimação para esse fim, mencionando-se data, prazo, forma e condição de atendimento. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a decisão. Tudo é autoexplicativo. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo. Vou te chamar a atenção disso aqui. Eu iniciei o processo. Eu sou a interessada no processo. A administração pede para que eu apresente uma prova. Se eu não apresento e a administração entende que o interesse é todo meu, se eu não dou andamento no processo, a administração arquiva o processo. Lê comigo de novo. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela administração para a respectiva apresentação implicará o arquivamento do processo. Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada com antecedência mínima. Olha aqui, intimação. Qual que é o prazo, pessoal? 3 dias úteis. Outro prazo. Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada com antecedência mínima de quantos dias? 3 dias úteis, mencionando-se data, hora e local da realização. Quando deve ser obrigatoriamente ouvido um órgão de natureza consultiva, por exemplo, lá na UFOPA tem a Procuradoria. Antes do consumo decidir, algumas matérias têm que passar pela Procuradoria, e a Procuradoria tem que emitir um parecer. Olha o que diz o 42. Quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, o parecer deverá ser emitido no prazo máximo de 15 dias. Fernanda, 15 dias úteis, não. Olha aqui, estou te apresentando outro prazo da lei. Depois a gente vai fazer uma tabela de prazo. Quando deva ser obrigatoriamente ouvido um órgão consultivo, o parecer deverá ser emitido no prazo máximo de 15 dias, salvo norma especial comprovada a necessidade de maior prazo. Se o parecer é obrigatório e vinculante, o parecer é obrigatório e vincula, não foi emitido no prazo, o que acontece? O processo não terá seguimento. Se esse parecer, para eu decidir, ele é obrigatório e vincula, e ele não é apresentado, presta bastante atenção. Se ele não é apresentado, o que vai acontecer? O processo para. Olha lá. Se um parecer, agora, obrigatório e não vinculante, esse aqui é vinculante e esse aqui é não vinculante, o processo vai continuar. Vinculante, o processo para. Vou ler o parágrafo 1º e 2º. Se um parecer obrigatório e vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo não terá seguimento até a respectiva apresentação, responsabilizando-se quem der causa ao atraso. Se um parecer obrigatório e não vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo poderá ter prosseguimento e ser decidido com sua dispensa sem prejuízo da responsabilidade de quem se omitiu no atendimento. Quando por disposição de ato normativo deverão ser previamente obtidos laudos técnicos de órgãos administrativos e estes não cumprirem o encargo no prazo assinalado, o órgão responsável pela instrução poderá solicitar o laudo técnico de outro órgão dotado de qualificação e capacidade técnica equivalente. Encerrou-se a instrução, o momento de colheita de provas. O interessado terá o direito de se manifestar. Olha, outro prazo, no prazo máximo de 10 dias. Chega processo em mim, eu tenho que dar andamento nele em quantos dias? 5 dias. Eu vou intimar alguém. Eu preciso que essa intimação saia com 3 dias, no mínimo, de antecedência. 3 dias úteis. O parecer, quando ele é obrigatório, ele tem que ser emitido em quantos dias? 15 dias. Professor, acabou a instrução, o momento de prova.
eu tenho o direito de me manifestar depois de tudo, no prazo máximo de quantos dias? 10 dias. Você vai decorar esses prazos, eu lhe garanto, eu já memorizei. Você também vai, mas é processo de repetição. Olha o que diz 45. Em caso de risco iminente, a administração poderá, de maneira motivada, adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado. Gente, o interessado tem que se manifestar sempre. Mas quando tiver um risco iminente, a administração pode tomar decisão motivada, tem que dizer o porquê, sem a prévia anuência do interessado. Os interessados têm o direito de vista do processo e de obter certidões ou cópias reprográficas dos dados e documentos que o integram, ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem. O órgão de instrução que não for competente para emitir a decisão, pode ser que eu tenha um órgão de instrução que ele vai ser responsável só por colher as provas. No final, ele vai fazer um relatório. Aí, esse relatório vai ser encaminhado para a autoridade responsável por decidir. O órgão de instrução que não for competente para emitir a decisão elaborará relatório indicando o pedido inicial, o conteúdo das fases do procedimento e formulará uma proposta de decisão objetivamente justificada, encaminhando o processo à autoridade competente. Chegou o momento agora para a gente decidir. Gente, eu vou deixar esse artigo, que é um artigo novo que foi introduzido pela Lei 14.210, para outro momento. A administração ela tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos e sob solicitações ou reclamações em matéria de sua competência. Concluída a instrução, qual que é o prazo que a administração tem para decidir? 30 dias. Olha o que eu falei. Chega um processo em mim. 5 dias para eu ir dando andamento no processo. Aí eu vou intimar 3 dias úteis, no mínimo, de antecedência. Preciso de um parecer, 15 dias. Acabou a instrução, 10 dias para eu me manifestar. Chegou na autoridade para decidir quantos dias ela tem para decidir, 30 dias. Salvo prorrogação por período expressamente motivado. Ok? Dúvida até aqui? Sim ou não? Não. Eu quero que você pule para mim agora para o artigo 51. Fernanda, eu entrei com processo administrativo. Eu posso desistir desse processo? O 51 vai me responder da seguinte forma. O interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir de maneira total ou parcial do pedido formulado, ou ainda renunciar a direitos disponíveis. Havendo vários interessados, a desistência ou renúncia atinge somente a quem a tenha formulado. Imagina, tem vários interessados. Se eu pedir a minha renúncia, quem é que vai sofrer a renúncia? Só eu. A desistência ou a renúncia do interessado, conforme o caso, não prejudica o andamento do processo se a administração considera que o interesse público exige a continuidade do processo. O órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida a sua finalidade ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil, prejudicado por um fato superveniente. No 56, imagina que a autoridade administrativa decidiu. Cabe recurso da decisão? Cabe. Cabe revisão da decisão? Cabe. É o que diz o 56. Das decisões administrativas cabem recurso, tanto para ser analisado a legalidade do ato, quanto o mérito. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 5 dias, vai encaminhar à autoridade superior. Eu decidi. Você encaminha o recurso para mim, para eu reconsiderar. Qual que é o prazo para reconsiderar? 5 dias. Se eu não reconsidero, eu mando para alguém que está acima de mim. Salvo exigência legal, a interposição de recurso não precisa de dinheiro, de caução. Ok? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Eu quero, por favor, que você leia sozinho o artigo 56
até o artigo 68. Coloca aí para mim. Artigo 56 ao artigo 58. Prof, Oi, meu amor. esse recurso, se eu quiser, eu entrei com o pedido e eu não concordo com a decisão administrativa. Isso. Eu posso recorrer tanto na esfera administrativa como judicial, né? Pode. Se você entende, o Poder Judiciário não pode afastar lesão ou ameaça de lesão a um direito. E aí eu pego toda essa documentação e entro na via judicial, se no caso eu quiser, né, não concordar. Ah, tá. Só que o Poder Judiciário, ele analisa só a legalidade do ato, ele não analisa mérito. Ah, não? Não. Só a Por legalidade. ser... O ato tal não está de acordo com a lei. Ah, então não vai resolver muito, vamos dizer assim, porque o que resolve mesmo é o mérito da questão, no O caso. mérito é critério de oportunidade e conveniência do administrador, né? Se você pede uma coisa que dependa da boa vontade dele, de oportunidade e conveniência, por exemplo, eu quero colocar um carrinho de cachorro-quente na praça. Sim. Essa autorização ela é discricionária. Se ele diz não, é não. Aí o judiciário não pode entrar no mérito e dizer assim, não, você tem que concordar. Entendo. Pessoal, o que eu vou pedir para vocês? Que você termine a leitura da lei. Nós vamos hoje, tá? Às 19h30. Aí quem vai para a quermesse, né? Ninguém, né? 19h30 ou 19 horas, eu prefiro hoje é sábado, né? Porque é o tempo, quem vai para a aula hoje à tarde da professora Dani de arquivologia, é o tempo de ir e voltar. E eu vou mandar uma bateria de exercícios que a gente vai resolver na aula de hoje à noite, tá bom? Sobre esse assunto. Eu peço que durante o dia, se você tiver tempo, coloque as metas em dia. Já está todas dessa semana já estão postadas lá na nossa sala. Eu vou terminar agora, mas se não estiver na sala, tá lá no canal do YouTube, tá bom? Essa aula você vai postar também, né, prof? Oi? Essa aula você vai postar também, né? Sempre eu posto, todas as aulas são postadas. Tá. Outra coisa, amanhã, 9h30 da manhã, aula extra, tá? Regime jurídico único, já coloca aí na tua agenda. 9h30 da manhã, amanhã, aula extra, tá bom? Pessoal, descansem até mais tarde, se Deus quiser. E façam a leitura. Tá bom.